Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre equações e inequações, né, em gráficos, né? A gente já viu nas aulas passadas aí, né, que os zeros de uma função, a gente determina ele, né, igualando essa função, né, a zero, né? O conjunto de soluções para f de x igual a zero, né, me representam, né, os pontos, né, de interseção da função f com o eixo x, né? Quando a gente tem mais de uma função, né, por exemplo, a gente tem duas funções, f e g, e essas duas funções traçadas no mesmo sistema de coordenadas lá. O que a gente vai ficar mais preocupado? Nos pontos, né, onde f de x vai ser igual a g de x, que são os pontos ali onde os gráficos, né, de f e o gráfico de g, eles vão se intersectar, né? Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um plano cartesiano desenhado aqui, né? E duas funções. A função em azul aqui é a minha função f. A função em vermelho aqui, ó, é a minha função g, né? Então, olha, eu tenho pontos aqui de interseção, né, entre f e g, né? Esse pontinho aqui, né? Esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, são pontos de interseção, né? Tenho pontos onde f corta o eixo x, né? Menos 2 aqui. Tenho pontos onde a g, né, corta o eixo x, né? Aqui, ó, o menos 6, o 5, né? O 17, né? Então, olha só. Os zeros da minha função, quem serão? Ó, os zeros de f de x igual a zero, eu só tenho um ponto, né? Só o ponto menos 2 aqui. Então, o conjunto de solução para esse aqui é só o valor menos 2. A g de x, quando eu igualo ela a zero, eu vou ter mais pontos, né? Aqui, ó, é menos 8 aqui, ó. Menos 8. Ó, tem o ponto menos 8, né? Tem o ponto 5 aqui, né? E tem o pontinho 17, né? Esses são os zeros da minha função g de x. Por exemplo, se eu quiser saber f de x vezes g de x igual a zero. Para que isso aqui seja zero, ou f de x tem que ser zero, ou g de x tem que ser zero, né? Para poder zerar. Então vão ser todos os pontos, né? Onde ou f de x ou g de x vai ser zero. Então é a união entre esses dois conjuntos aqui, né? Conjunto de solução S1 mais conjunto de solução S2. Então a gente vai ter, ó, menos 8, menos 2, 5 e 17, né? E os pontos onde os gráficos eles vão se cortar entre si, né? É quando f de x igual a g de x, né? Seria quais pontos aqui, ó? O ponto aqui onde tem interseção entre eles, né? Quando x igual a menos 7, né? Quando x igual a 7, né? E quando x igual a 13, né? Então o conjunto de solução para f de x igual a g de x é menos 7, 7 e 13, né? As inequações, né, e os gráficos, a gente vai ter quando a gente tiver algo desse tipo assim, né? F de x menor do que zero, f de x menor ou igual a zero, né? F de x maior do que zero ou f de x maior ou igual a zero, né? A análise que a gente tem que fazer quando a gente está trabalhando com inequações é que pontos acima do eixo x, a gente vai ter a ordenada y aqui positiva, né? Então qualquer ponto que eu pegar aqui, por exemplo, um ponto aqui, ponto P aqui, né? Eu vou ter aqui, ó, um x, mas eu sempre vou ter aqui um y, né, maior do que zero, né? Então pontos acima do eixo x eu tenho ordenada positiva. Pontos abaixo, né, eu vou ter minha ordenada aqui o quê? Menor do que zero, né? Negativa, né? Então, por exemplo, esse outro exemplo aqui, eu tenho um plano cartesiano desenhado aqui e uma função, né, expressa no gráfico aí. Então, quando que meu f de x vai ser menor do que zero e quando que meu f de x vai ser maior ou igual a zero?
Então, ó, tudo que estiver acima do eixo x, eu vou ter positivo. Então, olha só, esse intervalo aqui, ó, de menos 6 até menos 5 é positivo. De menos 3 até 1, ó, esse intervalo todo aqui, ó, ele é positivo, né? Esse outro intervalinho aqui também, ó, tá acima do eixo x, é positivo. Já agora, ó, esses intervalos de ponto aqui, ó, de pontos que estão abaixo do eixo x, eles serão o quê? Negativos, né? Da mesma forma que esse aqui, ó, esse intervalinho aqui, ó, vai ser negativo. Então, quando que o meu f de x vai ser menor do que zero? Quando ele estiver nesse intervalo aqui ou nesse intervalo aqui, né? Então, o conjunto de solução para esse problema aqui seria que qualquer x, né, pertencente aos reais, tal que o x ele esteja entre menos 5 e menos 3, né? Ou entre 1 e 4. Observe que eu não coloquei o menor ou igual aqui a zero, porque aqui só está menor do que zero. Já nessa outra parte, ó, f de x maior ou igual a zero, eu já vou levar em consideração a igualdade também. Quais são esses pontos agora que vão me favorecer resolver esse problema aqui, f de x maior ou igual a zero? São esses intervalos aqui agora, né? Esse e esse intervalinho aqui, né? Então são quaisquer pontos, né? Quando x pertencendo aos reais, né? Tal que esse x ele esteja entre menos 6 e menos 5, esse intervalinho aqui que a gente fez. Estou usando menor ou igual aqui, né? Neste outro intervalo aqui, ó, que o x esteja entre menos 3 e 1, né? Ou seja, menos 3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Ou então nesse outro intervalo aqui, que vai de 4 a 5, né? 4 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5.